A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Luiz Felipe e quero abençoar o seu dia. Em João, no capítulo 1, verso 14, ele diz assim: Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do único vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João tem esse livro e ele dá início a essa boa notícia, diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Porque João nos dá essa excelente notícia, essa boa nova, dizendo que nós recebemos auxílio do alto. E uma das coisas que nós devemos ter certeza é que o primeiro ponto que nós necessitamos entender e que Cristo se faz necessário é porque o homem está no pecado. A queda do homem é justamente aquilo que faz com que Deus necessite intervir na nossa história. Lembre-se, Deus é o Criador dos céus e da terra e Ele criou todas as coisas e criou o homem e disse que era muito bom. Mas em Gênesis 3 nós vemos que o homem quis ser o seu próprio Deus, que ele quis saber todas as coisas, que ele quis ser o dono da sua própria história. Logo, a queda, o pecado é justamente quando nós queremos ser o centro da nossa vida. E a partir disso, a morte entrou no mundo e todas as pessoas estão devastadas e toda a criação está devastada. O pecado, ele faz com que o homem seja totalmente depravado. Isso quer dizer que todas as nossas faculdades, todas as áreas da nossa vida foram afetadas pelo pecado. Todos nós, agora, somos incapazes de amar a Deus sem antes buscar os nossos próprios interesses. Isso é tão verdade que nós vemos nas próprias igrejas que toda mensagem apelativa ao nosso próprio bem, ao nosso próprio milagre, algo que Deus quer para nós, faz tanto sucesso. Mas a mensagem de Jesus nunca foi essa. A mensagem de Jesus sempre foi: arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Por isso, por que é necessário que Jesus venha? Porque João diz, olha, aquele que é o Verbo, aquele que criou todas as coisas, o Logos de Deus, aquele que estava com Deus desde o princípio, aquele que fez todas as coisas. Por quê? Porque é necessário que Jesus nasça, que Deus venha, que interfira na nossa história. Porque nós somos incapazes de viver aquilo que fomos criados para viver. Nós somos incapazes de amar as pessoas sem antes buscar ou buscando qualquer retribuição. Muitas vezes nós dizemos que amamos tanto, mas quando nós não nos sentimos felizes, nós abandonamos as alianças, os pactos e qualquer outra coisa que você tenha feito. Por isso, essa mensagem é a mensagem do Evangelho. Que Deus não somente estendeu a sua mão do céu, mas que Deus se tornou como um de nós. Que Deus entrou na nossa história, Deus entrou no tempo, porque nós somos incapazes de nos voltar até Deus. Por isso que a mensagem de Jesus e a nossa mensagem é uma mensagem de arrependimento. Porque toda a bênção, ela está condicionada a tudo aquilo que você precisa entender, é que você é pecador. Que o homem é mau. Que o homem é mau não no sentido de fazer aquilo que nós chamamos de maldade, mas o homem é mau porque o contrário de amor
não é o ódio. O contrário de amor é o orgulho. Logo, todo o nosso orgulho, por melhor ou por melhores que sejam as nossas ações, elas têm o propósito de nos engrandecer. Por isso, é necessário que Deus venha. E Ele veio. E Ele se chama Jesus Cristo. E Ele tabernaculou. Ou seja, a sua presença estava no nosso meio. E Ele está conosco por meio do Espírito agora. Logo, neste dia, cabe a nós uma reflexão da qualidade e da essência do nosso cristianismo. Será que você crê em Jesus por meio daquilo que Ele pode fazer para você? Ou você entende que você precisa de um Salvador? Porque somente aqueles que entendem a sua incapacidade, a sua forma de que nós não temos qualquer meio de nos religarmos a Deus, somente esses conseguem entender a loucura do Evangelho. Somente aqueles que são pobres de espírito, os humildes, somente esses conseguem entender a necessidade que eles precisam de uma intervenção na sua vida. Eu me lembro que com 17 anos, Deus me deu a graça de entender que eu era incapaz. Que eu era incapaz de resolver e de dar conta da minha própria história. E ao me render a Jesus, um peso saiu das minhas costas e eu entendi que a maior bênção é não ter que dar conta de tudo sozinho, que a maior bênção é não ter que me provar, a maior bênção é receber o perdão de Deus, o valor de Deus na criação, a identidade que eu tenho nele e a liberdade que eu tenho nele para amar as pessoas e para ser amado também. Neste dia, eu quero te desafiar a refletir sobre a qualidade e sobre a essência da sua fé em Jesus Cristo. Se você tem fé na fé, você precisa se arrepender novamente. Mas se você crê que você é um pecador, que você é incapaz de se voltar a Deus pelas suas próprias forças, a boa notícia é que você não precisa ter forças, você precisa se entregar, você precisa confiar. E fé é confiança. E a nossa fé é que nós confiamos numa intervenção externa, porque nós cremos que entre nós, que no nosso coração, não existe bem algum. Por isso, nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e que Ele reine hoje e sempre. Que Ele seja também o seu Senhor, o seu Salvador. Se entregue a Ele neste dia. Eu te abençoo em nome de Jesus.